Você lembra que no início a gente falava que os brasileiros não iam avançar muito, aquela coisa toda? Bom, passada a segunda fase, a primeira fase de grupos, a segunda, oitavas de final. Vamos fazer uma tabulação rápida aqui para ver quantas andam os brasileiros em função dos europeus e em função dos não europeus. Então, veja lá, na coluninha da esquerda foram 14 jogos com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, isso somando tudo. Na coluninha da esquerda, contra os europeus, 7 jogos. Os brasileiros conquistaram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Derrota do Botafogo diante do Atlético de Madrid e derrota do Flamengo diante do Bayern de Munique. Na coluna da direita, contra os não europeus, também 7 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 0 derrota. Ou seja, os brasileiros permanecem invictos nesse confronto entre não europeus. É um mapinha legal, né? A título de curiosidade, para a gente ver. Eu acho que, do ponto de vista técnico, está tudo ok, né, Berna? Acho que muito positivo o aproveitamento dos brasileiros. Eu acho, assim, que houve condições diferentes, como há em Copas do Mundo de seleções, e isso se aplicou, claro, à Copa do Mundo de clubes e em parceiramento, né? A gente sempre falou por aqui que, a partir das oitavas, começaria uma outra competição. O emparceiramento é muito determinante. Parceiramento, desfalques, por exemplo, o que vai acontecer com o Palmeiras contra o Chelsea. Entra naquelas intempéries. Eu acho que tem um número curioso demais nessa Copa do Mundo. O minuto 42 dos segundos tempos. Foi o minuto em que o Griezmann fez o gol contra o Botafogo e foi o minuto em que o Maurício fez o gol do empate contra o Inter Miami. 42 do segundo tempo. Esses 2 jogos, esses 2 gols mudaram a história do emparceiramento. E aí, Ivan, em cima dessa tabulação que nós fizemos? Acho que a gente teria que analisar caso a caso, sinceramente. Eu esperava um pouco mais do Palmeiras, mas aí a gente vai olhar para o resultado. O Palmeiras está classificado, com chance de passar a próxima fase, mas eu acho que até aqui jogou menos do que pode, embora tenha feito um bom jogo diante do Botafogo. Acho que o Fluminense surpreendeu, ninguém imaginava o Flu fazendo um jogo mais competitivo contra o Dortmund, um pouco contra a Inter de Milão. O Botafogo conseguiu vencer o PSG e, mais do que isso, conseguiu passar num grupo muito difícil, muito cascudo. Mas aí não jogou nada contra o Palmeiras. O Botafogo, depois que toma o gol do Paulinho foi aos 100 minutos ali, né? Ele foi para cima. Ele poderia ter adotado aquela postura e causou problemas à defesa do Palmeiras em 10 minutos, 15 minutos. Ele poderia ter adotado aquela postura desde o início do jogo. Por que não? Mas não, ficou entrincheirado lá atrás, o Palmeiras bombardeando o gol do John e o Renato Paiva não fazia nada. Não fazia nada. E aí vai pra cima depois de tomar gol na prorrogação, meu amigo. Aí é pedir pra sair, né? E não é passar pano pro Flamengo, mas foi o adversário mais difícil, deu azar. Pegou o adversário mais difícil, talvez neste momento, junto com o PSG e Real Madrid, acho que são as 3 maiores potências do Mundial, ele pegou um dos 3. E ninguém pegou um nível tão alto como esse. E caiu. E o Flamengo fez a parte dele, se classificou em primeiro. Caiu. E aí amassou o emparceiramento colocou o Bayern de Munique precocemente no caminho do Flamengo. Porque a impressão que todo mundo tinha antes de a bola rolar é: o Flamengo perde para o Chelsea no grupo D, se classifica em segundo lugar, o Bayern de Munique se classifica em primeiro no grupo C, os dois se enfrentam numa situação diferente. Um como líder, o outro como vice. Houve a inversão. O Bayern de Munique, aí os caras falam assim: mas o Boca Juniors deu jogo ali contra o Bayern. É um jogo de fase de classificação. Um jogo de fase de classificação é muito diferente de um jogo de mata-mata. Historicamente assim, sempre foi assim. E essa Copa do Mundo de clubes, nesse aspecto, para mim, é só um reflexo do que sempre aconteceu na Copa do Mundo de seleções. E sexta-feira a gente vai ter confronto contra um europeu e contra um europeu meio enviesado, que esse time do Al Hilal aí, que só tem europeu, não só europeu, mas tem brasileiro também, a gente já falou, os brasileiros lá, o Lodge, o Marcos Leonardo, o Maicon, enfim, que é um clube estranho, né? Chamado Clube Estado, como o Jamil Chad sempre definiu aqui, na novo desenho da geografia da bola.